Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. Bem, então eu penso que, olhando bem o tempo, há um verso bíblico que sempre me chamou a atenção e se encontra em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do verso 8 ao 13. Vamos ler e aprender daí. Quando todos tiverem encontrado, digam aleluia. E pensar que tu dizias aleluia antes, hein? Sabe como dizia? Você dizia assim, olha, aleluia. Mas uma vez que você tenha sido iluminado, você pensa, isso não se pode dizer. O amor nunca deixa de ser, mas as profecias se acabarão. Vê? Futuro, porque Paulo sabia que continuariam dando profecias. De fato, ele mesmo faz uma aqui, porque havia lugar para as profecias. As profecias se acabarão e cessarão o quê? As línguas. Vê? Mas enquanto não chegasse o perfeito, diz aí, e cessarão as línguas e a ciência o quê? Isso é a lei. A ciência, porque a ciência não acabou. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas veja o que diz. Mas quando vier o perfeito, então o que é em parte se acabará. E o que é em parte? Profecias, línguas, mas em si. Eu pensava, quando dizia aí, quando vier o perfeito, era quando viesse o final, que tivesse acabado todo o evento, e para aquele tempo nós pensávamos que Cristo viria, o mundo se acabaria, explodiria tudo, e já. A Paulo diz aí, quando vier o perfeito, mas o que é o perfeito? Diz que, então, as línguas cessam. E é verdade, nós já não falamos em línguas, cessaram. Nesse ministério, isso cessou. Por quê? Você vê aqui falar línguas, isso é um choque, não é muito bem-vindo isso aqui não. A quem você vai impressionar com isso? Se isso é algo que... E mais, veja, escute o que eu vou te dizer. Ouça o que eu vou te dizer. Paulo diz que quando a pessoa fala línguas, fala diretamente a Deus e fala mistérios. E alguém dirá, isso é bem importante, mas de que vale? Você fale com Deus se Deus já sabe. E você, sabe? Então fica sem fruto. Diz que quando tu falas em línguas, línguas desconhecidas, língua angelical, de seu anjo, seu espírito, porque tu és um anjo. Por dentro tu és um anjo. Hello? Tem gente por aí que diz, essa gente aí diz que são anjos. Cabeçudos. E vai ser o que então? Um cavalo? Espírito e anjo são sinônimos, todos somos anjos. Isso está na cara. Isso é de escola dominical aqui, né, de criança. Não, eu não sou nenhum anjo. Tem gente que diz, eu não sou nenhum anjo. Então, se você não é um anjo, é um filho de perdição. E até mesmo, um filho de perdição é um anjo de perdição. Não pode negar a tua identidade, abençoada. Então, agora note isso, note bem isso. Tu sabes por que quando o perfeito viesse, acabariam as línguas? Porque viria um tempo onde o Filho do Homem chegaria com a mente de Cristo e então nos daria os mistérios das palavras inefáveis. Então esses mistérios das palavras inefáveis são o que tu falavas em línguas antes que não compreendias. Hello! Por isso é que tu já não falas línguas, que você já sabe em espanhol, que melhor que em espanhol? Ah, papai! Imagina
Vira aqui um pentecostal fazendo rabacassama, rabacatama. Olha, melhor fale Colossenses 2:10, que nele estamos completos e não nos falta nada. Aqui um pentecostal se estrepa todo. Aqui a igreja pentecostal é menina. Por isso é que Paulo dizia, vocês são meninos em Cristo, dê a beber leite a vocês, porque não eram capazes e nem são ainda. Paulo não podia falar com aquelas pessoas, por isso aquela igreja de Corinto falava de Santa Ceia e o cabelo comprido da mulher, símbolo de autoridade. Estava falando com carnais, não conheciam palavras inefáveis, se passavam aí falando de língua para lá, língua para cá, e ele disse, de que vale isso? Se a língua não tem interpretação, de que vale que tu fales em línguas, então? Os católicos carismáticos agora estão aí com essa brincadeira de línguas. Isso aqui é uma meninice. Isso aqui se acabou. Imagina que saem por aí como essas igrejas fazem, que dançando e falando em línguas. Imagina. E nós, olha, esse parece um pássaro estranho aí, esse. Mas as línguas são dom. O que acontece é que com 2000 anos de atraso. Velho, né? Então, dizia, como é que diz o outro verso? Perdoa, ponha, por favor. Diz, quando eu era menino em Cristo, falava como um menino, pensava como um menino, julgava como um menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei o que era de menino. Ouça isso. Agora vemos por espelho, 2000 anos atrás. Espelhos maus, esses aí foscos, que era algo que se usava naquela época para refletir, né, que você pudesse ver. Isso que as mulheres veem como o espelho de aumento, né? Não era esse, não. Era um espelhinho bem opaco. Agora vemos por espelho, obscuramente, mas então, quando vier o perfeito, veja que o perfeito veio com a vinda deste ministério. Em 1973, a perfeição chegou à Terra. Quando vier o perfeito, olha, então veremos cara a cara. Por isso é que agora tu não tens que buscar a Deus pelas nuvens. Onde é que está o Papai Deus? De se é cara a cara. Escute isso. Olha isso aí. Diz, naquele tempo, agora conheço em parte, mas então conhecerei como fui o quê? Você já se conhece como foste conhecido? Você sabe que hoje eu estava lendo cartas que vocês me escrevem, que eu sei que é a expressão do que aconteceu com vocês, vidas novas. E eu noto que a maioria é de pessoas que levam anos aqui e me dizem, quando você me tomou em seus braços, sanou todas as minhas feridas. E minha sede saciada, olha, de 10 anos estar aqui, quase todos são a mesma coisa. Eu tinha um vazio, não sabia quem eu era, me sentia assim, me sentia afastado. Bom, essa palavra preenche uns vazios tão grandes na vida das pessoas que, por isso, a religião causou tantos danos, porque a religião te dá tudo, menos tua identidade espiritual. A religião trabalha por fora, não ponha, não tire, não prove, não toque, não pegue, veja como se veste a calça, saia comprida e tal. Por fora, né? Agora, o perfeito é para dentro. E aí é onde a religião fracassou por 2000 anos. Ninguém havia chegado ao interior de uma vida, ninguém. Nenhuma religião havia chegado ao interior, porque isso o Senhor reservou para Ele mesmo. Seria Ele que viria edificar a igreja. Ele disse mais, ainda em carne, o Espírito que estava em Jesus de Nazaré disse, eu edificarei minha igreja.
Ele não disse outro, ele disse eu. Olha, isso que tu disseste, Pedro, sobre essa confissão que tu disseste, eu edificarei minha igreja. Quer dizer que o Espírito que estava em Jesus de Nazaré já sabia que se manifestaria neste tempo, e isso é o que está edificando a igreja. E se o Senhor não edificar, em vão trabalham. Quer dizer que, por isso, é que o homem até aqui não pôde edificar nenhuma igreja, como esta, nenhuma. Então, o que acontece? A religião, o fracasso da religião é fazer as pessoas infelizes por 2000 anos. As pessoas não têm identidade, olha. Quando tu consertas a identidade de uma pessoa, ainda que não tenha dinheiro, ele que é como se, com uma expectativa, ainda que passe por uma situação, ele diz, eu sei que você é passageiro, porque não só identifica teu interior, mas te dá o material para falar com as circunstâncias que te rodeiam. Isso é leve passageiro. Deus sempre me conduz em triunfo, chamando as coisas que não são como se fossem. Alguns de vocês tiveram o privilégio de ficar sem dinheiro para aprender, né? Quando eu cheguei aqui, pois, imagina, eu cheguei para ficar na casa de uns familiares meus. Minha irmã, aquela que vem depois de mim, é casada com um cubano. E então, quando Deus me disse que me mudasse para cá, meu papai, quando me disse, muda-te para Miami, pois eu liguei para eles e disse, olha, aquela casinha que vocês têm na parte de trás, né, que se chama edícula, que usam, né, para os parentes. Então a casa dele tinha uma casinha atrás. Tá vazia? Olha, tá vazia. Ah, então segura esse quartinho aí para mim. Então o mandato de papai foi, vai para lá. Então eu cheguei ali com 5 filhos, imagina, 7 pessoas num quartinho. Mas a ideia era chegar, não como. Depois que eu chegasse, eu ia ver. Então eu estava contando a eles e eu não tinha nada. E mais, eu vi um milagre tão grande que quando eu fui ao aeroporto com toda essa gangue minha e pedi a passagem, a senhora, quando estava Easter Airline, então a senhora me deu uma passagem, passou o cartão e aprovou por uma passagem só. Então eu disse, mas isso aqui somos nós todos? Não, não, isso é para você. Ah, é a família também? Eu disse, sim. Como estava com pressa, ela não voltou a checar o crédito, né? Olha por que me deu uma. E pôs aí outra, passou o cartão, assina aí. E passamos todos, né, as passagens ali, porque em si a linha de crédito estava em $100. Eu não sei de onde, eu estava em fé caminhando ali. Olha, e então, quando chegou o Natal, eu me vejo com 5 crianças e, olha, a família, nós estamos unidos, estamos em Natal e o apartamentinho atrás, mas nós nos reunimos todos ali. Você sabe, esse meu cunhado tem dinheiro, um homem de negócio próspero, e essa árvore grandona de Natal, todos os filhos com brinquedos e carros, e eu com 5 e só tinha $50. Com esses 50 eu tenho que desenhar aqui. Ainda não chegou o momento, ainda viu? Olha, digo, não se pode. Aqui nunca se canta derrota, porque você quer comprar os brinquedos já na primeira semana e que se chega tal, e se chega antes. E que a ideia é chegar, mas no nosso rosto está tudo bem. Nunca demonstrar que há necessidade de ir. Não, porque assim não, porque então o anjo se confunde contigo. Por impressionar os demais, de mostrar que está assim, então o anjo diz, como? Que é isso aí? Porque o teu anjo está te checando. E olha, e os cunhados meus nem se deram conta. Hein? Rapaz, acabo de chegar de viagem de Porto Rico. Por pouco, quase que eu nem chego. Por pouco. E então, quando abrimos o correio, de uma promoção lá, grátis para Sears, eles haviam cancelado meu cartão, porque meu crédito estava afetado. Está vendo que eu abandonei tudo? Então o crédito estava afetado e então cancelaram.
Mas, quando me responderam de novo, parece que o computador se enrolou por lá e me deu uma linha de crédito de $5.000. Então, eu disse, olha, veja como você usa isso, mas vai ter presente para todo mundo, o que seja aí. Quer dizer que não só nos identifica e nos dá identidade, mas te dá materiais para tratar com as circunstâncias. Digo, se tens medida. Se não tens medida, isso não funciona, isso é um engano e tal. O apóstolo tem um avião e eu não tenho nem uma bicicleta, sabe? É assim que funciona. Em seguida, logo comparam e se afoga. E se esquece que, às vezes, eu e minha família, e nós tínhamos um carro que meus filhos diziam, papai, não venha nem aqui me buscar com esse carro na frente da escola. Hein? Para uma quadra antes e nós vamos andando, para que os amigos não me vejam com essa carcaça aí. Digo, tudo tem seu tempo. Paulo disse, o obreiro diz como o agricultor tem que semear e depois colhe. Mas a princípio, no entanto, veja, o que Deus estava me dando oportunidade era eu, Jesus Cristo, o homem, chegar. Eu tinha que ser renovado também. Eu fui o primeiro cristão. Não havia cristianismo no mundo até 1973. Hello! Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro que comecei a entender essa nova fraseologia do reino e então me mandaram colocar em prática. Igual eu estava contando a eles que uma vez eu peguei essa enfermidade na pele com... Eu não sei como dizer isso em espanhol, mas é uma planta, né, que tá... como é? Pringamosa? E isso dá duro ao corpo. Pois essa aí é a coisa, que começou a me dar isso e pegou minha perna, meu peito, tudo. E então eu dizia, enquanto não pegar no meu rosto, eu ponho um terno e ninguém vai notar. Isso estava roxo, vermelho em carne. E então, que não pegue na minha cara, que eu não posso pregar. Então, imagina, falando de prosperidade, de saúde, com a cara assim. E eu, ainda que esteja enfermo, eu prego saúde enquanto se manifesta, mas naquele tempo eu estava começando, imagina, um pregador pregando sobre saúde, todo inchado aí. Ou seja, que eu tive que colocar em prática. E eu me lembro que era quinta e domingo eu ia pregar e estava já subindo pelo pescoço aqui. Rapaz, me deu uma classe de aborrecimento e eu disse, olha, corpo, eu vou te dar uma ordem. A mim, você não abuse mais de mim. E eu quase dei uma bofetada, olha, te cura ou então... Às vezes pega assim umas raivinhas assim. Oi, o que aconteceu? Não, o que aconteceu não, o que não aconteceu. Se foi e fiquei curado. E eu disse, então isso são orelhinhas que o Espírito vai te dando aí. E essa saúde eu comecei a cultivá-la. Eu faço até em prevenção. Eu não espero estar enfermo para estar confessando saúde. Eu me levanto pela manhã, estou curado, completo. Saio do banheiro, aí, olha, pá. E sempre aí, e até agora, que eu não tenho nem seguro médico. Mas é assim. Mas por fé, eu vivo em fé. Eu vivo em fé do que está escrito. Mas ao médico eu não vou, rapaz. Ainda que veja o inferno ardente, como dizem por aí, ainda que veja fogo. E já não posso, não vou. Aonde eu cheguei, eu já não posso mais negar isso. Bom. Mas isso são outros 500. Vamos abreviar. Nos perguntamos, vamos ver Tito 1:10, que já lemos 1 milhão de vezes, mas vamos buscar qual é o engano da circuncisão. Qual é? Porque diz que os da circuncisão, ou seja, os 11 apóstolos, mensagem de Jesus de Nazaré, mensagem dos católicos,
todos os protestantes mundialmente, é uma mensagem que transtorna o que se prega por lá. Crescendo em Graça está isento disso. Aqui se prega só e única e exclusivamente a incircuncisão, sem acrescentar e sem tirar. Agora, Tito diz, Paulo, falando a Tito, escreveu isso porque há ainda muitos contumazes, faladores de quê? Eu olhava faladores de coisas vãs. Lembra quando te diziam, não, que quando o Senhor vier, eu caminharei por ruas de ouro e mar de cristal. Pois, eles não suportam um anelzinho aqui, ou não suportavam, porque o ouro era pecado e vaidade. Já viram como nos enganaram com essas palavras inchadas? Além do sol, enquanto eu estou morrendo aqui, eu tenho lá, mas aqui eu não tenho nada. Você lembra dessas canções aí? Faladores de coisas vãs. Sempre estavam falando que quando isto se acabar, então viria um mar de cristal. Para que se quer um mar de cristal? Eu imagino que não há peixes, nem sal, porque de cristal, ruas de ouro. Para que tu quer rua de... passar um carro aí para sujar o ouro? Ou terá... Não, porque eles pensam. Eu ouvi em TVN, que é um canal de bastante prestígio, eu vi um louco dizer que o levaram ao céu e que Jesus Cristo media 2 quilômetros... que o Pai media como 1 quilômetro de altura e o Filho era da estatura do ser humano, Jesus Cristo, E então Jesus Cristo disse, vem, vou te mostrar. E o levou, e havia um elevador que era só em diamantes. Diamantes, então, os botões eram diamantões. Eu disse, e qual é a ideia de tanta coisa? São faladores de coisas vãs. Estão falando de coisas vãs. Não tem nada a ver com o evangelho da incircuncisão. Mas, como a incircuncisão, ou a circuncisão, sempre estão sonhando, lembra? Estão vendo lago de fogo, enxofre. Para quê? Para que vamos pegar teu espírito e levar para um lago de fogo, se o espírito não queima? O espírito é intangível, então o fogo que está se falando aí é o fogo que você conhece, que queima, dói, te faz bolhas, Então, sabe, isso não tem sentido. Esse susto que a circuncisão nos dá, esse inferno de Dante, quando você vê as almas do purgatório e um tridente assim, um diabo desse de uma pele cor de carvão, com uns chifres assim. Mas se a Bíblia diz que Satanás era um anjo belo, uma criação de Deus, Deus não faz pássaros assim, não. Então, essa gente aí, faladores vãos, contumazes, que se a Virgem apareceu, que se a Virgem apareceu e tem uma mensagem, está escondido, e vão nos dizer... Todos esses medos, essas coisas vãs, faladores de coisas vãs. Eu estou cansado disso. Escutar essa gente falando coisas vãs, mentiras, coisas. O arcanjo Miguel pisando uma serpente assim grossa. Símbolo, tudo isso é símbolo. Então as pessoas, imagina, quando a pessoa é menino e escuta tanta coisa, Um menino, pega ele, vai enganando, A mente dele vai se enchendo de temor. Então, de repente, vem o sacerdote que vem, é um respeitoso, e depois as experiências que tem com esses sacerdotes, às vezes, e a freira, que te pega, se você é canhoto, ela te faz escrever com a mão direita, se você escreve com a esquerda, e você... Peraí, eu não posso escrever com a mesma mão? Ainda que tente, assim, forma uns disparates tremendos, porque... Bom, e essas experiências que
que vocês estudarem em colégios católicos e as hipocrisias. Esses rapazes que saem desses colégios católicos não querem saber de religião pelas coisas que viram ali. Voltemos ao verso 10. Porque há muitos contumazes, faladores de coisas vãs, escute isso, e enganadores, principalmente. Sim, porque estavam saduceus, fariseus, havia um montão de feus, ou seus, mas aqui está falando dos da circuncisão. Os 11 apóstolos de Jesus de Nazaré são os maiores enganadores, começando por Pedro e esse João. Olha que João dizia que Jesus Cristo era um advogado. A ideia é que eles não sabem ou não encontram como apresentar você perdoado totalmente. Não, a ideia é, sim, ele te ama e te perdoa, mas regressa aqui por um pouquinho mais. Diz, se alguém pecou, temos advogado com nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. E desde quando Cristo é advogado? Se ele resolveu o caso faz 2000 anos... A ideia é como te manter enganado e enfeitiçado, assim que o mundo está atualmente. Esses pastores todos que nos criticam, não podemos tê-los menos do que isso. Às vezes queremos ser, queríamos que eles fossem mais normais, entendidos, mas é que não podem dar mais. Todos esses pastores, todos de Miami, vamos falar. Olha, eu não vi nenhum normal aí. Vamos continuar com o verso 11, veja o que diz. Aos quais é preciso tapar a boca. Preciso ver como se pode tapar a boca deles. Agora tem essas fitas adesivas, já viu? Mas isso aí já seria faltando a respeito, né? Que transtornam casas inteiras. Como transtornar a tua casa? Essa gente te transtorna. Pouco a pouco vai te transtornando. Vai o pastor, olha isso. Aí ele diz, você jejuou? Sim. O que acontece é que eu já estou com a dor de cabeça aqui com esse jejum que já está me dando quase cemitério. Não, tem que jejuar. Você já leu a Bíblia ultimamente? Não tenho podido. Tenho uma dor de cabeça que estou aí meio confuso. Ah, você não está lendo a Bíblia. E os demônios entram em você. Anda para o caralho. O quê? Se metem o quê? Não, porque Satanás... Olha isso. Satanás está rugindo como leão. Então, para você se sustentar fora dos demônios, tem que orar e ler a Bíblia, que é a única coisa que vai te manter. Então, a coisa começa a te transtornar. Espera aí. Começa a sentir isso porque a carne tem feitiçaria. Um dos atributos da carne é feitiçaria. Então, de repente, tens um sonho desses pretos, desse que apareceu uma serpente a você que quase te picou e começa o transtorno a funcionar. Aí chega um momento que tem gente que se vai da igreja e olha, cuidado, não fale nem a eles de religião. Não me fale disso! Porque é que essa mensagem transtorna. Voltemos ao 11. Que transtornam casas inteiras. Imagino, se danifica uma casa, 2 ou 3, depois vai a cidade inteira. E se demora 2000 anos enganando 2 ou 3 famílias, quando forem ver, tem quase o mundo inteiro transtornado. É o que aconteceu. Que é o nosso trabalho, tapar a boca de todo esse sistema católico, romano, protestante, todo. Tem que tapar a boca de todos. O projeto é global. Digo, e não vai pensar que José Luiz vai fazer. É meu papai, aquele que mora em mim, ele sabe como fazer. Ele tem seus métodos e coisas e... Olha, num erro aí que se cometeu, surgiu o que eu falei, 4 milhões de uma vez só. 4 milhões. E brigaram, para nos dar esse tempo, que isso aí custaria um dinheirão. Teria custado isso. E foi grátis. Um domingo à noite, em prime time. É papai que tem isso organizado.
Eu não posso governar, eu, José Luiz, não posso governar isso. Mas meu papai, que é teu papai, é esse aqui que conserta tudo quando ele quer. Agora veja o que faz. Qual é o propósito desse ensino? É ensinando por ganho desonesto o que não convém. Quando você dizima essa gente aí, oferta a eles, isso é desonesto, porque não estão te dizendo a verdade e você segue dando dinheiro para quê? Para que sigam com a mentira. Hoje saiu na notícia, outro desse mais aí abusando. Bom, eu recebo que se despertam a tempo, né? Eles mesmos se destroem. Eles mesmos, pouco a pouco se destroem. Mas isso aí vai para o chão. O anjo que confundiu a João disse que em um dia a grande rameira, os mercadores da terra iriam chorar. O que mais restou aí da circuncisão? Ensinando por ganho desonesto o que não convém. E então, um futuro incerto o que eles oferecem. Eles não sabem o que vai acontecer. Se vai acabar o mundo? Sim, vai acabar. E como vai ser? Fogo e enxofre, vai cair do céu e a promessa de que os mansos herdarão a terra? Não. A terra vai arder em fogo. Mas e não moraremos com ele aqui para sempre? Com corpos glorificados? Não, mas primeiro virá uma explosão e 1000 anos de tribulação e... Olha, essa gente não sabe nem o que crê, nem o que afirma. Veja se não é assim que todos os diplomas que há no livro de Apocalipse, todos diferem. Estão todos os colégios de teologia, nos Estados Unidos, Londres, Alemanha, em todos os lugares que há, todos diferem sobre Apocalipse, todos. É que isso não está claro. O próprio João disse, vi e não entendi, ouvi e não compreendi. O que vão compreender esses aí que estão estudando? Imagina, hein? Irmãos, é com isso que estamos lutando, com essa serpente enganosa da circuncisão do falso evangelho, de todos os protestantes, todos os pentecostais, batistas, carismáticos, mormons, todos, tudo que se prega por aí não é o verdadeiro evangelho. Isso tu tens que ter bem claro. Tão claro que nós temos evidência. Nós somos irrefutáveis. Ou seja, a nós ninguém pode vir com conto. Eles pensam que falando mal de mim, pondo dúvida, você vai embora daqui. A tua firmeza, olha, a firmeza, ao contrário, isso faz com que você se afirme mais. Se fossem sábios, não tocariam nem nesse tema, porque tocar em nós, isso se converte como esse filme dos Gremlins, que se molhavam, né, e que quando molhavam se multiplicavam. Nós, né, não podem jogar água em nós, porque estamos firmes, hein? Seguimos firmes e ai de vocês, digo pela internet, logo verá, por teu ventre, por causa de um saláriozinho ou não renunciar por um pouquinho de dinheiro, pela verdade, né? Não tem calça ou saia, não tens, olha, não dá valor à verdade, preferes por um prato de lentilha vender essa primogenitura que ele comprou com preço de sangue. E vais pagar, sabe com o quê? Não herdando as promessas do Senhor. Olha, eu te disse, não estou brincando, virá a transformação e tu vais ficar aí. Eu não disse que você vai perder, você vai ficar olhando a nós transformados. E logo haverá outra colheita para você, mas vai sofrê-lo. Os entendidos serão todos transformados, todos aqueles que renovaram a mente. Ouça o que eu te digo. Papai! Os músicos, por favor.
vão perder a transformação. Não vão perder a salvação, mas a transformação, sem a mente renovada, não entram aí. Ali será choro e ranger de dentes. Sabe lá o que é vir a transformação e você ficar aí... O que aconteceu? Para depois dizer, Senhor, eu às vezes pensava que podiam ter razão. Não, é agora. Agora que a arca está por fechar a porta, hein? A água está subindo. Agora que tu tens que pular aí.